pessoal, muito bom dia. Está começando mais um programa Vida de Fé. Você é o nosso convidado para compartilharmos a palavra ministrada de hoje. E tenho a certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, Pai, um dia abençoado na sua palavra, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique atento à palavra ministrada. Nós te adoramos no nome de Jesus Cristo. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia, pelos livramentos, pela saúde que o Senhor tem dado. Maravilhoso Espírito, nós te adoramos. Os que creem, dêem glória a Deus. Então, você pode saudar alguém, diga bom dia, seja bem-vindo. Crie expectativa, diga para ele, aleluia, obrigado, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Diga, Deus é muito bom. Diga, Ele é meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu tenho dito isso e não vou me cansar de dizer que o que Deus preparou para a igreja, para a minha vida, para a sua vida, nós não temos nem capacidade de imaginar, nem tampouco de orar. Deus não vai ficar esperando tuas orações para intervir na tua vida. Talvez isso ofenda a tua teologia, mas eu não estou nem aí para você. Amém? Vou dizer mais uma vez, o que Deus preparou para mim e para você foge da nossa capacidade de imaginar, até mesmo de orar. Aleluia. É por isso que Ele te deu uma língua sobrenatural, para que você fale coisas que dê permissão dEle fazer sem você saber o que é. Aleluia. Amém. Deus é bom em todo tempo. Como eu gosto de dizer também, o Espírito Santo não tem classe econômica. O Espírito Santo, Ele vem cheio de poder e glória. Ele está pronto para acionar milagres agora mesmo, através de nós. E é sobre isso que nós vamos estudar nessa manhã. Amém? O que você precisamos ter cuidado é não viver uma vida abraçado com a mediocridade. Amém? E achando que abraçando-se com a mediocridade é sinônimo de equilíbrio. Muitas vezes temos que ficar desequilibrados. Pastor, como você fala que tem que ficar desequilibrado? Desequilibrado nas mãos do oleiro. Amém. Intenso com Deus. Aleluia. Perder o controle para Deus. Isso vai te ajudar em muitas coisas na tua vida. E o que é interessante é que o excesso nunca freou o reavivamento. Os excessos nunca frearam os avivamentos. Mas sabe quem freou os avivamentos? Os opositores. Os que estão fundamentados nas suas meras palavras. Amém? Suas palavras, elas são tão preciosas para si mesmas. Às vezes pessoas têm as suas palavras e as suas mensagens tão preciosas para ele mesmo, que ele fica com medo da operação do sobrenatural. Porque ele não sabe andar nesse lugar. Ele é seguro somente no que fala, mas ele não é seguro na prática daquilo que fala. Então por isso que ele é avesso ao mover do Espírito. E o mover do Espírito, ele é constrangedor, porque eu e você não sabemos quando começa e nem quando termina. É um lugar que só pertence a Ele. É um lugar que você perde a sua confiança no seu próprio entendimento e se joga nele. Não, nem todo mundo quer isso. Você pode dar glória a Deus quantas vezes quiser, mas quando Ele começar a sacudir você de uma vez, aleluia, você talvez vá bater pino e dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Aleluia. Mas eu estou decidido a conhecer lugares onde eu não sei fazer, mas Ele sabe fazer. Eu estou decidido a ir para lugares que eu não sei nem o que fazer, mas Ele sabe o que fazer. E esse lugar é o lugar do sobrenatural. É o lugar das impossibilidades. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Deus é muito bom.
Amém. Vamos ler 2 versículos. O tema da ministração dessa manhã, se Deus permitir, terminamos pela manhã, se não, continuaremos à noite, seja como Deus nos guiar para isso. O milagre por meio de nós, aprendendo a gerar milagres. Ou o milagre por meio de nós. Amém? Vamos ler alguns textos e você vai se identificar um pouco com isso, à medida que a Bíblia vai nos norteando. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Abra sua Bíblia lá, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Alguns versículos eu vou citar, outros eu vou ler mais rápido que você, mas aí você anota, ok? Ou então investe no CD ou no DVD para a sua vida. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, diga por meio de mim, diga através da minha pessoa, diga com personalidade e tudo. Diga com carne e tudo. Quando eu falo isso, algumas pessoas pensam que estamos celebrando pecado ou erro. Não. Nós não estamos honrando essas coisas, mas nós estamos honrando uma humanidade redimida. Deus não tem nenhum problema com sua humanidade. Tem pessoas que querem ser anjo, mas Deus não amou os anjos como amou você. Deus nunca chamou um anjo de filho, mas chamou você de filha. Então a gente precisa entender um pouco sobre a nossa humanidade. E às vezes nós temos uma consciência de erro e um vício de perfeição. Deus não está maquinando liberar milagres só para pessoas perfeitas. E se isso fosse o propósito de Deus, nós estaríamos em apuros. Mas temos que tirar da nossa mentalidade um vício de perfeição. Devemos estar, esse trabalhar de nos ajustar, de nos santificar, não é meu nem seu. Então não fique orando sobre isso. Diga, esta é uma obra do Espírito Santo. Sempre nos conduz em triunfo por meio de nós. Em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós. Por meio de nós, por meio de nós. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, por meio de nós. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Abra lá. Avance alguns versículos. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Quantos acharam? Diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Diga, por nosso intermédio. Tem coisas que nós podemos deixar isso na soberania de Deus, nada de errado, e Deus vai fazer como Ele quer. Mas se você observar um pouco a sua vida e a vida de algumas pessoas na Bíblia, essas intervenções da sua soberania, elas são pouquíssimas. Mas Deus ama fazer o milagre através do ser humano. Parece que a glória para Deus é maior quando Ele faz o milagre pelo ser humano, do que simplesmente Ele intervir sem ninguém se envolver. Diga o seu irmão do lado, Ele quer envolver você numa vida de milagres. Você não foi chamado para ver milagres, você foi chamado para andar nos milagres. Eu quero afiar, se a palavra certa é essa, afiar ou aguçar a tua sede pelo sobrenatural. Eu vou impregnar isso na tua vida.
E nós vamos ver grandes coisas aqui dentro, no seu trabalho, no ônibus, na rua, liberando o sobrenatural, liberando o céu na terra. Glória a Deus, aleluia. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Através de nós, o milagre por meio de nós, aprendendo a gerar milagres. Se existe o milagre, existe o caminho para o milagre. Como conceber algo do lado de fora, sem primeiro conceber algo aqui dentro? Você nunca vai conseguir. Você deve conceber por dentro. Amém? Glória a Deus. Se isso vai deixar você confuso, ok? Essa não é a intenção. A intenção disso que eu vou dizer é te libertar. Eu tenho para mim que Deus vai te engravidar hoje. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Para que você possa dar luz às promessas. Para que você possa manifestar os milagres na sua vida. Irmãos, nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. Nós precisamos dar uma resposta para nós mesmos. Nós não queremos ficar nos enganando e dizendo: Senhor, eu quero temer a Ti. Eu sei que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. E eu não faço questão disso. Não. Vamos fazer questão disso. Eu não estou falando que você tem que brigar com Deus. Aleluia. Mas eu estou falando que você deve se posicionar ao ponto de acionar milagres. E não desistir. E não ficar empurrando isso com a barriga para o futuro. Gênesis 18. Gênesis 18. Glória, glória a Deus. Gênesis 18. Se você achou, diga amém. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Amém? Apareceu o Senhor para Abraão. 3 homens apareceram lá. E a Bíblia fala que um deles era o Senhor. Amém? Não quero detalhar esse assunto agora, que esse não é o propósito dessa ministração. Mas o Senhor estava lá. E o que Abraão fez? Abraão preparou comidas e disse: olha, descansa debaixo dessa árvore. Nós vamos preparar comida para vocês, vamos dar água para vocês lavar os pés e vamos servir a vocês. Nós vamos servir. Aleluia. O milagre começa se inicia na nossa vida quando a gente toma uma posição de servo. Quando a gente se posiciona não para ser servido, mas para servir. O sobrenatural, ele começa a ser liberado quando a gente pega aquela posição que Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, ficamos livres do egocentrismo, nós começamos a abrir a porta para algumas coisas Deus mexer em nós. Quando nós valorizamos mais as pessoas do que até a mesma gente, o sobrenatural começa a nos pegar. Mas esse não é o foco da ministração, amém? Glória a Deus. Então no versículo 8 diz assim: tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Quero focar em Sara hoje, ok? Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Verso 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Verso 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Verso 13, disse o Senhor a Abraão:
Porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Verso 14: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Verso 15: então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ou seja, não ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que você riu. Hebreus 11. Então, Sara, além de ter rido de Deus, ainda mentiu. Ok? Sara, além de ter dado gargalhadas ou riu do Senhor, ainda mentiu dizendo que não tinha rido, não tinha sorrido. Ok? Quantos estão entendendo? Versículo, Hebreus 11, verso 11 diz, Hebreus 11, verso 11, quantos acharam? Diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Diga: recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Na versão King James, eu vou ler para você, diz assim: por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda estéril e avançada em idade. Presta atenção nisso agora. Porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Nós olhamos uma história em Gênesis de incredulidade, de sorriso, e até, como botei um menino, eu sou velha, meu marido é velho, aquelas coisas que os casais sabem. Aleluia. Alguns casais sabem disso. Aleluia. Não tem mais nada. E ela sorriu daquilo e ficou incrédula, mas o Senhor confrontou. O confronto de Deus para as nossas vidas é para tirar a perversidade da incredulidade. Deus não te confronta para te machucar. Ele não é o diabo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos confrontar. Vou dizer de novo: nós precisamos do Espírito Santo para nos confrontar, para nos chacoalhar. E Hebreus 11:11 nos prova que Deus não tem na memória a sua incredulidade, mas a sua fé. Deus não gravou aquele momento de incredulidade. Eu vim te dizer hoje, Deus não gravou aquele momento de incredulidade. Deus está interessado em agir através de você. Não fique condenado pensando que Deus está contabilizando os seus defeitos, os seus erros. Aleluia! Nós estudamos aqui quinta-feira passada. Se você não veio, deve pegar o CD e ouvir sobre isso. Eu não vou ter tempo de explicar tudo isso, mas eu quero só ler algo aqui bem rapidamente. E escute isso que eu vou ler. Nem precisa você abrir lá. Nós estudamos o Salmo 103 e diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Olha só, escuta isso: não nos trata segundo os nossos pecados, nem, aleluia, nos retribui consoante as nossas iniquidades. Amados, Deus não vai fazer algo sobrenatural na tua vida, amém, proporcional à tua vida de perfeição. Senão a gente estaria quebrado na emenda. Deus não faz um comparativo. A única coisa que Deus quer é um coração rendido na sua presença, é um coração quebrantado. Davi pegou essa revelação. Amém, um homem que pecou, um homem que adulterou, um homem que errou, mas ele sabia se quebrantar na presença de Deus. Eu torno a dizer para você, eu não quero elogiar, nem honrar aqui erro e presunção, mas eu quero evidenciar aquilo que Deus está vendo no teu coração. Um coração quebrantado, um coração rendido. Este Deus não desampara.
Sai fora, Satanás, com tua condenação. Aleluia. A única coisa que Deus precisa é a tua rendição e a confiança no sangue de Jesus Cristo. Devemos confiar mais em Deus, em nos sustentar, do que confiar no nosso fracasso. Deus tem mais força para te sustentar do que você para fracassar. Aleluia. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Eu fico pensando naquela passagem e fico tentando querer uma explicação melhor de alguns teólogos e não encontro. Aquela passagem em Marcos 9:23, quando o homem chega para o filho dele que estava lá, endemoniado, sofrendo. Era um filho. E quem é pai sabe o sentimento que se tem de filho com pai, pai com filho e por aí vai. E ele disse para o Senhor, se podes, faz alguma coisa. E o Senhor disse, se podes, tudo é possível que crê. E ele disse, me ajuda na minha falta de fé. Mas antes de dizer isso, ele disse, eu creio. Mas me ajuda na minha falta de fé. Fé não é ausência de dúvida, é a presença de crença. Creia somente, creia. E deixa as dúvidas explodir. Deixa que as dúvidas Deus toma conta. A única coisa que você precisa é dizer, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Nós não temos muito controle sobre aquilo que vamos pensar. Podemos gerenciar, podemos administrar, mas muitas vezes, em relação ao sobrenatural, essa disparidade é um mundo um pouco desconhecido, é um mundo distinto do nosso. Deus sabe disso e muitas vezes é bombardeio de incredulidade, de dúvida vai vir. O que você não pode é ficar do lado da dúvida. Mas mesmo em meio à dúvida, permaneça crendo. Porque fé é a presença da crença, da palavra. Onde a palavra está, existe fé. Glória a Deus. Então eu vejo aqui um grande milagre na vida dessa mulher chamada Sara, simplesmente porque ela considerou. Recebe essa chave, a chave da vitória. Oh glória! Chave da vitória! Qual é, pastor? Consideração. Filho meu, atenta para a minha palavra. Atentar é tomar em consideração as minhas palavras. Considera a palavra. Diga, considerar a palavra. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, não atentando para o que se vê, mas para o que não se vê, ou seja, tomar em consideração. Outra vez a palavra, consideração. Você só pode considerar se você honra. Se você honra, você teme. Amém? E a intimidade está disponível para quem teme. Aleluia. Desencadeia um monte de coisa. Quem teme ao Senhor vai honrar. E quem honra, considera. E quem considera, abre a porta para o sobrenatural. Glória a Deus! Amém? Aleluia. 1 Samuel capítulo 1, abra lá. Aleluia. Diga comigo, existe uma história para ser escrita após a minha incredulidade. Aleluia. Glória a Deus. Eu já tive essa experiência algumas vezes. Eu orei por uma mulher com mais de 80 anos na UTI. E os médicos disseram, vai morrer. E uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, você poderia orar pela minha mãe? Eu disse, posso. Quantos anos ela tem? Me falou, 80 e pouco. E o que ela tem? Ela está entre a vida e a morte na UTI. E eu fiquei logo pensando, será que já não está na hora dela partir? A oração de encomenda não exerce fé. Encomendar as pessoas para Deus não exerce fé. E graças a Deus que Deus me repreendeu na hora. Porque eu já ia encomendar aquela mulher. Aleluia. Mas
Quanto de fé você precisa para dizer, Senhor, recebe essa mulher? Você não precisa de fé para isso. Então tome cuidado para você não se envolver num sistema de crença que não exerce fé. Ficar empurrando com a barriga aquilo que é para ser resolvido aqui na terra. E eu disse, meu pai, eu não sei nem como isso vai acontecer. Foge da minha incapacidade de imaginar ou pensar essa mulher sair da UTI. Nem conheço, nunca vi, não sei nem se está certa a vida ou errada a vida. Mas eu descobri que não é da minha conta. E o que eu vou fazer é só para assim, liberar a vida para essa mulher. E sabe aquela vida que você libera e você mesmo sai dizendo de você mesmo? Sei não. Orei, eu não sei nem porque eu orei para ela ter vida. Mas na mesma semana eu recebo um telefonema. E a filha dizendo, pastor, ela está viva, saudável e bênção dentro da minha casa. Vai ter coisas na tua vida que fogem da tua capacidade de imaginar, até mesmo de orar. O Espírito de Deus vai agir acima do teu nível de compreensão da palavra. Ele é Deus! Ele é Deus! Glória a Deus. Verso 5, 1 Samuel capítulo 5, capítulo 1, verso 5, 1 Samuel, capítulo 1, verso 5, a mãe do profeta Samuel, ok? Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, o marido dela, amém? Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Olhe para mim aqui, algumas coisas que você vai encontrar no Antigo Testamento. Tudo que acontecia de bom ou de ruim era atribuído a Deus. Eles não sabiam que era demônio, que era principados e que era trevas. Eles não tinham conhecimento desse mundo tenebroso. Ok? Então, o que era de bom ou de ruim eles atribuíam a Deus. Mas nós sabemos que Deus é bom, quem não presta é o diabo. Amém? Deus, existe luz nele e não há treva nenhuma. Isso está em 1 João capítulo 1, verso 5. Amém? Que ministração abençoada! E nós queremos te convidar a conhecer a nossa igreja. Os cultos acontecem todas as quintas, às 20 horas, domingo pela manhã e à noite. E você também pode acessar o nosso site, verbozonanorte.com.br. Estamos chegando ao final de mais um programa, mas no próximo sábado estaremos aqui com uma palavra para te edificar. E tenha uma semana abençoada e até o próximo sábado.